Olá, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a importância da psicomotricidade no processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, como nós sabemos, já não é mais considerada uma ação onde o professor apenas transmite o conhecimento. A criança aprende por meio da interação. E essa aprendizagem, ela supõe uma construção que acontece por meio de um processo mental, que implica na aquisição dos nossos conhecimentos. Mas como falar em aquisição de conhecimentos sem falar na dimensão cognitiva? A dimensão cognitiva está ligada às funções cognitivas e estas funções cognitivas elas precisam ser estimuladas a cada instante, a cada momento. E essa estimulação acontece desde a vida intrauterina, desde o período da gestação, desde quando a criança nasce. Para se falar em dimensão cognitiva, precisamos pensar em quais aspectos ela está estruturada. Então, nós temos a orientação espacial, a estruturação espacial e a organização espacial. Mas, afinal, o que é que tem a ver a orientação espacial, a estruturação espacial e a organização espacial com o processo de leitura, escrita, de aquisição de novos saberes, de construção de novos conhecimentos? Quando nós convidamos a criança a se orientar espacialmente através dos jogos, das brincadeiras, nós estamos possibilitando com que a criança se posicione perante aos objetos, entenda os obstáculos. E quando ela tiver essa boa concepção, ela vai seguir direito o fluxo do que a atividade sugere. Quando nós convidamos as crianças a estruturar o espaço e a se organizar diante dele, a gente está convidando a criança a perceber os caminhos que devem ser percorridos para juntar as partes como um todo, para entender os comandos. Por exemplo, uma criança que tem uma boa noção de orientação espacial, ela vai, por exemplo, evitar confusões nas letras que têm grafias semelhantes, nas letras e nos numerais. Por exemplo, o B e o D, o P e o Q, o M e o W. E o mesmo acontece com os numerais, que têm grafias semelhantes, o 6 e o 9, o 3 e o 5. Algumas crianças confundem estas letras, algumas têm alguns transtornos de aprendizagem, outras têm as dificuldades de aprendizagem e outras apenas não aprenderam ainda a se organizar com relação à orientação espacial. Quando falamos em estruturação espacial, a gente precisa entender que aquela criança que não tem esta noção, aí a complexidade ainda fica maior. Por exemplo, se nós oferecermos a elas letras soltas de determinada palavra e pedirmos para que elas associem essas letras e formem uma palavra, elas não vão conseguir. Por exemplo, se oferecermos o A, o S, o C e o A e dizer assim, que palavra forma, dificilmente elas formarão a palavra casa. Então, a gente precisa entender a importância da psicomotricidade neste processo de aquisição de leitura. E o mesmo acontece com os numerais. Elas podem confundir a ordem. Se oferecermos, por exemplo, 325, elas poderão ler 532. 218, elas poderão, por exemplo, ler 821 e por aí vai. E no que se refere à organização espacial, a criança que não tem esta noção de como se organizar no espaço, ela também vai sentir muita dificuldade no processo de leitura e compreensão da estruturação de uma frase. Começa sempre com a letra maiúscula, onde é o início, onde é o meio, onde é o fim. Então, a psicomotricidade ela é uma forte aliada no processo de aprender. Por isso que é indicado, desde a mais tenra idade, atividades como circuitos motores, montagem de quebra-cabeça, relação da parte com todos, jogos e brincadeiras que envolvam movimento. Um abraço e até a próxima!